gente, porque foi tenso, um pouquinho tenso. Ah, essa competência aqui eu acho uma das melhores competências, tá? A se analisar e tudo mais, porque é dela que depende, né? A competência 1 a gente viu ontem, como é que se diz? A gente viu a parte gramatical e tudo mais, a parte de estrutura, e como é que a nossa língua ela funciona e como ela deve entrar, né? Ela deve ser. Vai ter um passatempo aqui atrás, tá? De pessoas, daqui a pouco. E não sei, Tiago. Felipe vai ter que te responder. Tá pronto. Consuelo também. E aí, ontem a gente viu a parte da primeira competência, que são os recursos, né, de cada uma, os recursos linguísticos para a gente construir um texto coeso e coerente dentro da norma culta e tudo mais. E agora a gente vai trabalhar com a competência 2, que diz respeito à fidelidade ao tema e à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Felipe, tu pode projetar a tela para mim? Obrigada, Consuelo. Muito obrigada. Eu posso tentar projetar por aqui também, tá? A minha tela. E aí eu fico com os dois, sem problema nenhum. Ah, deixa eu colocar. A gente não se preocupa, tá? Que a gente vai compensar esse meu tempo aqui de atraso. Sem problema nenhum. Estou abrindo aqui, tá? O arquivo. Que não tá aparecendo aqui. Mas vamos lá. Seu inimigo querendo fazer o mal com a gente, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Esperando projetar. Tá, enquanto isso, vamos lá. Quais são as dúvidas que vocês têm em relação à competência 2? Vamos dar uma invertida na coisa? Antes da gente responder algumas dúvidas no final, a gente responde algumas dúvidas agora no início. Vocês sabem que a competência 2 diz respeito à fidelidade ao tema e à estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Então, se você não abarcar todo o tema, o teu tema vai ficar tangenciado e você tem que ter uma estrutura do teu texto dissertativo argumentativo certinho, né? Tem que ter introdução, desenvolvimento, tem que ter conclusão, né? Tudo isso bem organizado. E, além disso, a gente tem que ter um repertório, né, produtivo, eficiente, objetivo e todas as outras coisas mais. Eu estou querendo baixar o meu arquivo aqui para compartilhar a tela com vocês. Tá? Mas agora vai dar certo. Deixa eu só puxar para cá um pouquinho esse meu telefone. Deixar aqui, tá, gente? Sumir um pouquinho aqui só para colocar a tela para vocês. Uhum. Só um minutinho. Bora lá. Aqui, abrir. Prontinho. Tem que segurar, tá? O microfone aqui, o meu telefone aqui um pouquinho para a gente começar a projetar. Vai dar certo, gente. O número do pedreiro? Que pedreiro, gente?
Ei, que pedreiro! Que parede? A minha parede? Vocês vão me matar. Fechar. Vamos lá. Agora eu quero compartilhar a tela. Agora vai dar tudo certo. Vamos lá. Não sei de que parede vocês estão falando. Se é a minha, se é a de vocês. Mas vamos para cá. Não, eu não acredito não, que não é esse arquivo que eu quero, não é o da competência 1. Da competência 1 eu peguei semana passada, eu dei ontem. Eu quero o arquivo da competência 2. Competência 1 não. Competência 2 aqui. É esse arquivo aqui. Vocês estão vendo, né? Meu WhatsApp aí? Agora. Agora o negócio começou a ficar bom. Gente, foi muito tenso, tá? Esse início. Caramba. Eu pensei de eu não conseguir dar aula hoje. Mas estamos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respirando fundo e vamos começar. O que é que fala a nossa competência 2, tá? Tirem um aqui, é 2, tá? É compreender, o objetivo da competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ponto final, tá? Fiz essa vírgula aqui. Então, o que é que a gente avalia na competência 2? A gente avalia como o participante ele se apropria da proposta de redação, tá? Aplicando os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente, bem como do texto dissertativo argumentativo, demonstrando conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa, tá? O que é que acontece? Aqui, eu tô com um sonzinho de televisão aqui. Deixa eu só parar para desligar. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Então, bora lá. Então, no texto dissertativo argumentativo, na competência 2, a gente precisa fazer uma confluência. Sábado à noite não vai conseguir. Vai ficar gravada, minha gente. Vai ficar gravada. Vai ficar legal. Eu vou mandar documentação, o material para vocês também, né? Vocês vão receber. Se vocês não já receberam, vocês vão receber todo esse material também, né? Então, vai dar tudo certo. No final das contas, sempre dá tudo certo, tá? Então, repetindo aqui para recapitular, para voltar a concentrar, para tentar concentrar. Né? Na competência 2, então a gente avalia como o participante ele se apropria da proposta de redação, aplicando os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema de forma plena e consistente. Então, o que é que acontece neste momento? Né? Como eu falei ontem, a redação do Enem, ela é aquele momento de culminância de tudo o que você aprendeu dentro do seu texto, tudo que você aprendeu ao longo da tua vida escolar. Por isso que a gente pede o que é pedido o texto dissertativo argumentativo, porque é um texto muito complexo. E por o Enem ele ser a porta de entrada dos principais vestibulares, das principais universidades públicas e também privadas do país, né? O texto dissertativo argumentativo ele é um tipo de texto que vai ser, de certa forma, muito utilizado dentro das universidades a partir de artigos científicos. Então, é meio que um protótipo, sabe, de artigo científico. Porque você vai se utilizar, por exemplo, quando você está fazendo artigos científicos, você vai se utilizar de muitas ferramentas que você utiliza, que você se vale no texto dissertativo argumentativo. Então, você tem que saber escrever. Você tem que entender
o, a estrutura desse texto, como é que a gente argumenta. É o conhecimento básico para entrar dentro da universidade, porque você vai produzir ciência dentro da universidade. No mínimo, você tem que produzir um trabalho de conclusão de curso no final. Então, o texto dissertativo argumentativo é essa introdução, certo? É quando você consegue juntar tudo aquilo que você aprendeu ao longo da tua vida escolar e consegue colocar ali naquele texto, naquele papel, aquelas ferramentas, aquelas palavras, aquela construção sintática, né, como a gente viu na aula passada, de ontem. Deixa eu escorar mais uma vez aqui com o meu celular. Como a gente viu na aula passada de ontem, que a gente trabalhou a padrão culto da língua portuguesa. E hoje, né, a gente precisa, a gente entende que a gente tem que trabalhar, que confluir todos esses elementos para o texto dissertativo argumentativo, no sentido de juntar tudo aquilo que a gente aprendeu e colocar no papel. Tá? É esse o objetivo. Certo? E aí a gente tem que obedecer ao gênero textual exigido, que é um texto dissertativo argumentativo. Lembrando, não é um texto dissertativo. Dissertar sobre alguma coisa é uma coisa, é falar sobre, tá? Dissertar argumentativamente é defender um ponto de vista e dissertar sobre esse seu ponto de vista a fim de persuadir o interlocutor. É esse o objetivo do texto dissertativo argumentativo, certo? E é isso que você tem que passar dentro do teu texto, tá? Tem que ter essa estrutura. Na competência 2, quando você é avaliado na competência 2, você não é avaliado a como está a estrutura de cada parágrafo, como está o encadeamento. Cadê? Como é conteúdo extra, a gente não garante a gravação. Tem sempre que assistir. Tá. Então, vamos lá. Então, assiste. Tá, gente? A gente está tentando gravar, mas na dúvida assiste. Certo? Então, vamos voltar para cá. É a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual que as outras competências se orientam e se organizam. Então, a minha primeira competência, né, que é a competência da norma culta, né, do padrão da língua portuguesa, padrão culto da língua portuguesa, eu vou analisar a estrutura da língua, como é que está sendo escrito aquilo ali, certo? Se tem desvio, se não tem, está de acordo com o padrão. E depois, a minha segunda competência, eu vou analisar tipologia textual e vou analisar adequação ao tema, certo? Então, se eu não tiver um texto dissertativo argumentativo, se eu não tiver uma estrutura textual dissertativa argumentativa, pelo menos com protótipo de introdução, desenvolvimento e conclusão, para que esse texto seja corrigido, né, eu vou ter prejuízos. E se eu fugir completamente ao tema, eu vou ter nota 0. Tá? Então, é imprescindível essa tua competência 2. É imprescindível que você tenha que você se dê bem, que você tenha domínio da competência 2, porque todas as outras competências, né, a competência 3, a competência 4, a competência 5, tudo se organiza com base na estrutura do texto dissertativo argumentativo. E no tema, encadeamento lógico das ideias, os recursos de coesão e coerência que vocês vão usar dentro do texto de vocês. Tudo isso parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo e das ideias que você está juntando para construir seu texto e, por fim, da forma como essas ideias estão dispostas dentro do texto de uma forma estrutural, certo? Aí diz o seguinte aqui: a não adequação a esses dois elementos pode levar à anulação da redação em casos de fuga temática ou de não atendimento à tipologia textual exigida, tá? Por exemplo, se eu escrever um texto só dissertativo, eu não posso considerar. Eu preciso de um texto dissertativo argumentativo. E se eu escrever uma poesia? Se tiver a maior parte do texto for uma poesia, né, mesmo que tenha alguma argumentação ali, né, num parágrafo ou alguma coisa, mas a maior parte do texto
está baseada na estrutura dissertativa, na estrutura da poesia. Então, vai de encontro à estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Ah, professora, mas, poxa vida, todo mundo aqui vive, sabe o que é o texto dissertativo argumentativo. Ninguém vai escrever uma poesia. Há controvérsias, tá? Existem exemplos. Vamos lá? Em relação ao estudo do tema, levamos em consideração uma produção que se adeque plenamente à proposta de redação apresentada. Por exemplo, a redação, o tema da redação de 2018, né, que é manipulação de dados e comportamento do usuário na internet. Eu vou enviar, Dácio, o slide. Eu pensei que vocês já tinham recebido, mas eu envio. Tá bom? Nem se preocupa. Eu envio os slides e envio a apostila também. Pronto, já está lá no grupo, né, Nayara? Beleza. Vamos voltar para cá. Então, sobre o estudo do tema, levamos em consideração uma pontuação que se adequa a uma produção. É possível fazer uma boa redação sem conhecer ou conhecer parcialmente o tema? É possível fazer uma boa redação. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho manipulação de dados e controle e a perca da invasão de privacidade do usuário, digamos assim. Né? Então, eu preciso entender, a dica que eu dou para vocês é, entendam as palavras-chave do texto de vocês, da proposta de redação de vocês. Como é? Por exemplo, ano passado a gente tinha os desafios do acesso ao cinema no Brasil, se eu não me engano, era esse o tema. Né? Que tipo de acesso ao cinema? Que tipo de cinema a gente está falando? Certo? Cinema é o quê? É só botar um filme na parede e ver? Ou cinema é essas grandes produções que saem, que a gente tem que pagar, que a gente tem que ir lá ver? O que é cinema? E que acesso a cinema é esse? Então, em que momento eu posso pensar em desafios dentro dessa perspectiva de várias definições de cinema? Tá? Quando eu começo a estudar as estruturas, os eixos temáticos dentro do meu tema, né, aquelas palavras, as palavras-chave do tema, fica muito mais fácil, né, da gente montar uma redação a partir disso. E vai surgindo. Mas não foi só você, Gabriel, que chegou um pouco atrasado, nem se preocupe. Tá? A partir do momento que a gente vai tentando entender e definir conceitos, né, criar conceitos para as palavras-chave do grupo não, para as palavras-chave da proposta de redação, né, a gente consegue, a partir disso, desenvolver um argumento, a gente consegue pegar repertório, várias outras coisas, porque a gente tem dentro da gente, por mais que a gente pense que a gente não conhece um tema, a gente conhece esse tema sim, tá? Então, vamos lá. Quando a proposta é abordada parcialmente, entendemos, por exemplo, cinema, acesso ao cinema. Existem várias formas de acesso ao cinema. Eu posso abordar algumas dessas várias formas. Mas eu não posso pegar, por exemplo, e falar só sobre filmes. E aí eu vou tangenciar meu tema. Eu vou explorar apenas o assunto. Não vou. Espera aí que daqui a pouco eu respondo essa questão. Eu não vou estar trabalhando o meu tema inteiro. E aqui a pergunta, né? O que a senhora acha sobre as redações coringas? A probabilidade da gente não ter as marcas pessoais de autorias exigidas na competência 2 é muito grande? Depende. Depende. Se for uma redação coringa que você desenvolveu, com certeza você vai ter autoria. Você já pensou nessa possibilidade? Né? Tem muita gente, tem algumas pessoas, eu já vi depoimentos de alunos nota 1000 que tem que levam uma redação coringa. Mas aí uma redação coringa que eles desenvolveram. É uma estrutura que eles desenvolveram. Pode usar os dados estatísticos dos textos motivadores, sim, não tem problema nenhum. Eles estão ali para serem utilizados, certo? Desde que eles sejam produtivos, desde que eles sejam eficientes, desde que eles estejam bem encaixados dentro do texto de vocês. Isso aí vai ser assunto para a competência 3 e 4 também, tá?
Vamos lá. Na avaliação da tipologia textual, ou seja, adequação ou não ao padrão dissertativo argumentativo, observamos principalmente questões. Obrigada, Negno, você sabe que eu amo você. Na avaliação da tipologia textual, observamos principalmente questões ligadas à estrutura do texto. Dissertativo argumentativo clássico: introdução, argumentação e conclusão. É importante ressaltar o que eu falei para vocês já, né? Que na competência 2, essas partes serão avaliadas do ponto de vista estrutural. Ou seja, apenas pela sua proporcionalidade. Por exemplo, esse primeiro parágrafo aqui é a introdução, a gente tem mais dois, que é D1 e D2, e tem um último parágrafo, que é a conclusão. Então, pela proporção das linhas aqui, tá legal. Agora, por exemplo, eu não posso pegar e... Depois eu falo desses macetes, tá, gente? Eu não posso pegar e colocar, por exemplo, um parágrafo com 2 ou 3 linhas apenas, porque ele vai ficar desproporcional dentro da estrutura do meu texto. Tá? Então, o meu corretor vai observar isso e ele vai te penalizar na competência. Tá? Tem um canal no YouTube, sim. Ele está um pouquinho desorganizado, porque eu estou sem tempo para ajeitar ele. Mas eu tenho um canal no YouTube. Tá? Aí, aqui. É importante ressaltar que na competência 2, essas partes serão avaliadas do ponto de vista estrutural, ou seja, apenas pela sua proporcionalidade, sem considerar a organização e o desenvolvimento de informações, fatos e opiniões utilizadas, porque isso daqui é competência 4, né? Se eu não me engano. E aí a gente vai para a matriz de referência. Deixa eu parar aqui. Tá? Venho para cá. O meu WhatsApp. Ah, não, mas eu tenho a minha apostila aqui. Não sei, deixa eu pegar. É daqui. Vamos passear, meus amores, pelo meu computador? Eu quero pegar as apostilas agora, que vocês têm, e aí a gente vai dar uma olhada na matriz de referência da competência 2 na página 6 e na matriz de referência, quer dizer, na grade específica da competência 2, tá? Que está na página 7. Então, deixa eu pegar a apostila aqui, que é para a gente trabalhar. Olha, enquanto eu estava abrindo aqui, que danado de parede é esse que vocês estavam falando, hein? Negue-no, por favor, alguém abra o microfone aí e fale. É que na hora que a senhora tava ajeitando o áudio, Hum, a câmera do celular ficou virada pra parede. Daí estavam falando que a parede era bonita. era o teto. Não era para parede, não. Eu botei assim deitado. E eu vou contar um segredo para vocês agora, tá? E perceberam que eu... Teve um momento que eu cancelei o áudio, né? E aí eu cancelei o áudio porque eu fui me despedir do meu digníssimo namorado, que ele foi para casa dele. E aí eu não tinha me despedido dele ainda, da loucura, né? Dele ir buscar computador e traz computador, e Jaqueline aqui louca, tentando colocar o meu computador. Aí vocês ficaram olhando para a parede. Botei todo mundo de castigo olhando para a parede para me despedir, tá? Mas não foi nada demais, não, porque na loucura que eu estava, minha gente, no estado afobado, foi no máximo um selinho. Castigo online, tá vendo, Tiago? Professora Jaqueline aqui inovando para vocês. Fica todo mundo olhando para a parede. Será que vocês conseguem ficar de joelho? Vamos lá? Aqui, página 6 e página 7 aqui. Vou ter que puxar de novo esse bendito celular. E 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Pronto, a competência 2. Vamos analisar essa matriz de referência? Dá um Oscar para mim, por quê, Baurelha? Vamos lá.
A competência 2 diz respeito a compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, é Oscar. Aí, tá? Então, o que é um aluno que está no nível 1 da competência 2? Ele apresenta um assunto, ele tangencia o tema, ele demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, deixa eu ver. A senhora tem dicas de como sair do senso comum. Gente, vai guardando essas perguntas para quando eu terminar os slides a gente fazer, tá? Não tem problema que eu fique até as 10 horas da noite hoje, não. Para compensar vocês do que aconteceu. E aqui vocês estão vendo, né, meu WhatsApp profissional, e aí eu tenho um grupo está de alunos do Colégio da Polícia e a gente conversa bastante. Tá, então vamos lá. Um aluno de nível 1, né, da competência 2, ele apresenta assunto, mas o tema é totalmente tangenciado porque ele não tem domínio nenhum desse tema, né? Não, ou ele apresenta, olha o ou aqui, né? Ou ele apresenta um domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Ele não sabe que o texto dissertativo argumentativo tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter conclusão. Ele não sabe nada disso. Ele está nadando em alto mar, sem boia, está perdido, né? Só vai bater perna e não vai para canto nenhum. É o contexto de um aluno nível 1, tá? Um aluno nível 2, ele desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores, ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atende à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. E o aluno de nível 3? Ele desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. Que argumentação previsível é essa? Aquela argumentação que está lá, ó, nos textos motivadores da proposta de redação. Argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Desenvolve tema. No nível 4, né, o aluno desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta um bom domínio da estrutura dissertativa argumentativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E o quinto é o topo de crush, né, que desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Beleza? Até aqui está tudo tranquilo. Só que eu queria que vocês dessem uma olhada aqui, ó, na grade específica da competência 2. Por exemplo, o aluno nível 1, ele tangencia o tema, ou tem um texto composto por um aglomerado de palavras, ou traços constantes de outros tipos textuais. Certo? Então, vão se analisando aí. Vocês acham que vocês estão no nível 1? Um aluno de nível 2, ele faz uma abordagem completa do tema e possui 3 partes do texto, mas ainda embrionárias, ou uma conclusão finalizada por uma frase incompleta. Textos que apresentam muitos trechos de cópias dos textos motivadores não devem ultrapassar o nível 2. Aí vamos para o nível 3. Abordagem completa do tema e possui 3 partes do texto, só que uma dessas partes pode ser embrionária. O que é isso? É quando a gente não tem muito domínio, por exemplo, do D1, ou não tem muito domínio da conclusão, tá? Pelo menos os meus alunos de monitoria, eles estão no nível 4 ou 5, tá? Em relação à estrutura e fidelidade ao tema. E apresentam um repertório baseado nos textos motivadores ou um repertório não legitimado, e a gente vai ver o que é isso tudinho, tá? Ou um repertório legitimado, mas não pertinente ao tema, certo? E aí o nível 4, a gente tem uma abordagem completa do tema. As 3 partes do texto, nenhuma delas é embrionária, a gente tem 3 partes do texto desenvolvidas, a introdução muito bem feita, o desenvolvimento muito bem feito e a conclusão muito bem feita, aparece, né? O repertório é legitimado e pertinente ao tema, mas com uso improdutivo, ou seja, se a gente tirar aquela ferramenta argumentativa que você usou ali,
tá? Ela não vai fazer falta no texto. Ou as informações que eu coloco ali, mesmo que elas sejam legitimadas, elas não possuem uma produção, elas não possuem valor efetivo ali, né? Elas podem estar voando. Quinto, abordagem, e aí no quinto nível, né, a gente tem a abordagem completa do tema, com as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão muito bem estabelecidas, repertório legitimado e pertinente, com uso produtivo. E aí a gente vai ver aqui agora, né, que uso produtivo é esse. Vamos lá para o próximo slide. Em relação ao tipo textual e a complexidade, aqui eu estou falando de estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, em relação ao tipo textual e a complexidade do seu estudo, consideramos que, em uma avaliação em larga escala, não seria viável o aprofundamento dos meandros desse conceito, pois geraria conflitos e interpretações pela diversidade de discussões teórico-críticas sobre o assunto. Por isso, a avaliação do tipo textual será centralizada na verificação da proporcionalidade das partes da estrutura do tipo dissertativo argumentativo. Se tem introdução, argumentação e conclusão. Se tiver isso, beleza. Agora, o que tem nessa introdução, nesse desenvolvimento e nessa conclusão, aí é outra história nas outras competências, certo? Deixa eu fechar aqui. As competências, mais especificamente 3 e 4. Neste sentido, os textos avaliados nos níveis 1, 2 e 3 possuem alguma deficiência na abordagem do tema ou na tipologia textual. O atendimento pleno à abordagem completa da proposta temática e ao tipo textual serão pré-requisitos para que o participante atinja o nível 4 dessa competência. Ademais, para diferenciarmos os textos com melhor desempenho, o uso do repertório e sua pertinência ao tema serão determinantes para distinguir nível 4 e nível 5. Qual a diferença entre nível 4 e nível 5? Se o repertório que eu uso, eles são realmente produtivos, se eles são efetivos, eles estão ali realmente cumprindo a função a que eles vêm, que é reafirmar a sua argumentação. Beleza? Então, vamos para cá. O tema, né? Como é definido esse tema? O que é que fala o tema da redação? Vamos lá? O tema é definido a partir da frase temática apresentada na prova de redação, né? Em relação à prova 2018, a frase temática foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, eu teria que saber o que é internet. Eu preciso saber o que é controle de dados e o que é controle de dados na internet. Eu preciso saber o que é manipulação do comportamento do usuário. Existe manipulação? Não existe manipulação? E a partir do estudo etimológico dessas palavras, de significação e construção de conceitos, eu consigo sim produzir um texto dissertativo argumentativo, mesmo que eu não tenha tanto conhecimento assim em relação aos tanto conhecimento sociocultural, digamos assim, né, em relação a esse tema. Porque à medida que eu vou buscando conceitos, eu vou fazendo sinapses, e essas minhas sinapses vão me ajudando a linkar, né, vários objetos, vários conhecimentos que eu tenho, e aí eu consigo fazer, sim, um texto dissertativo argumentativo sem ter muito conhecimento do tema, tá? É só fazer link. E aí eu vou abrir um espaço. Eu tenho um professor da Universidade Federal de Pernambuco, né, meu professor de mestrado, e o nome dele é Lorival Holanda, e ele disse, existe uma única palavra que resume toda a inteligência da humanidade. A humanidade, a inteligência da humanidade, a ciência, quando é construída, todo o conhecimento da humanidade, ele se resume a links. É eu pegar um conceito, linkar com outro conceito e construir um novo conceito.
E aí a gente pode usar isso também na nossa redação. Quais são os links? É eu pegar o conceito do tema, juntar um outro conceito que eu correlaciono, linká-los. E para linká-los eu posso usar qualquer ferramenta argumentativa. Eu posso usar citação, eu posso usar exemplos, eu posso usar vários outros recursos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Certo? Espera-se que o participante compreenda e elabore o tema de forma completa, apresentando o controle de dados na internet e a manipulação, aí esse I é minúsculo, tá? Do comportamento e ou as consequências, os efeitos e os exemplos do ato de manipular o usuário na internet. Portanto, textos que abordem exclusivamente tecnologia, mídia ou outros assuntos, sem sequer mencionar a internet ou qualquer elemento do universo da internet, não terão abordado sequer o assunto mais geral da prova, que deverão ser analisados como fuga do tema. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com o que se pede. E o que é que acontece quando existe a tangência desse tema? Tá? A tangência é observada naqueles textos que apenas resvalam no tema. Ou seja, eu não pego todo o arcabouço temático, né? Eu não estudo os conceitos, as palavras-chave para abarcá-las, para fazer os links e para construir meu texto. Né? A tangência ao tema caracteriza-se por uma abordagem incompleta dos elementos relacionados a ele. Essa abordagem parcial demonstra dificuldades de leitura e interpretação que prejudicam a avaliação do texto elaborado pelo participante. Tá? E aí a gente tem... E esse texto dissertativo argumentativo são alguns conceitos, tá, gente, que eu peguei da apostila para a gente trabalhar aqui. Cada tipo textual apresenta formas e marcas específicas na sua estrutura. No Enem, o tipo textual exigido é o dissertativo argumentativo, que se fundamenta nas explicitações das relações argumentativas. Espera-se que um texto dissertativo argumentativo defenda um ponto de vista sobre determinado assunto por meio de articulações consistentes entre os significados, como argumentos, exemplificações, citações, para convencer o leitor de que a ideia defendida é plausível. Lembramos que a organização e o desenvolvimento da argumentação serão avaliados na competência 3, como vai ser explicado no módulo 5. Eu vou responder, tá? Como vai ser explicado no módulo 5, que é amanhã. Tá, gente? O módulo 5 é dos cadernos, são os cadernos, é o caderno 5, mas a competência 3 vai ser amanhã com o professor Elias. E aí, o que são essas partes embrionárias dentro do texto? Tá? As partes embrionárias são partes que não são tão bem produzidas assim, que tem uma ou duas linhas que a gente sabe que o aluno poderia amadurecer mais, né? Não são mal formadas, né? Não seria o nível de mal formadas, seriam muito curtas mesmo. Por exemplo, uma introdução com 2 ou 3 linhas, quando eu preciso de 30 linhas numa redação. Então, pela proporção, né, essa minha introdução está embrionária, porque ela só tem 1, 2 ou 3 linhas, certo? Ou quando eu tenho um D1, que deve ter em média de 6 a 7 linhas, e esse D1 só tem um período, né? Um período não. Um período, como é que se diz? Uma oração, tem uma linha, 1 ou 2 linhas, né? Por quê? Porque a competência 2, gente, ela não vai estudar a forma como vocês desenvolvem cada parte do texto dissertativo argumentativo. Ela vai avaliar se existem essas partes, tá? E aí ela vai fazer pela proporção, certo? Ah, isso aqui tá legal, isso aqui tá um tamanho decente para introdução, isso aqui tá um tamanho decente para D1, para D2 e para conclusão. É assim que vai trabalhar a banca na competência 2 em relação à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Encadeamento das ideias, se está mal formado, se está coeso, se está incoerente, o que for, competência 3 e competência 4, tá? Que é de quinta e sexta-feira. E o repertório? Né? Que danada é isso, professor? Esse repertório? É um elemento importante para a redação do Enem,
e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas da competência 2. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. É tudo aquilo que a gente usa, né? As citações, as alusões históricas, alusões literárias, dados estatísticos, fatos, notícias, e batata brotou, e girimum estendeu, né? Então, é isso que o nosso repertório faz, né? Quando eu uso para reafirmar aquilo que eu falei, né, dentro do meu texto, esse repertório tem que ser muito bem usado, né? Ele tem que estar muito encaixado e muito redondinho dentro do texto, de modo que se eu tire esse elemento, faça falta. Mas, professor, isso é só ferramenta argumentativa? Não, isso é tudo. O seu repertório sociocultural vai além das ferramentas argumentativas. É tudo aquilo que você sabe, é tudo aquilo que você bota. Então, tudo que você coloca dentro do seu texto, meu nariz está vermelho, tá, gente? Mas não é porque eu estava chorando, não. Depois eu conto para vocês o que foi que aconteceu hoje. O meu dia ficou bem, bem difícil. Tá? E aqui, vivido aqui, de alguma forma, contribui para o argumento da discussão proposta para o participante. Então, o repertório é tudo o que você coloca ali dentro. É tudo, tá? Vai ser reafirmado com as ferramentas argumentativas? Vai ser reafirmado com as ferramentas argumentativas. Mas é tudo. Beleza? Vamos lá. Essa parte da experiência vivida está correta mesmo? Não teria que ser algo comprovado que dê credibilidade ao argumento? Sim. Você pode colocar uma experiência vivida. Quando a gente fala de experiências vividas, tá? A gente não fala de experiências vividas por você. A gente fala de experiências. Você pode usar quantas ferramentas você quiser dentro do seu texto. O texto é seu. Desde que elas estejam produtivas, desde que elas estejam bem encadeadas, desde que elas estejam bem colocadas. Desde que elas estejam assim, você pode usar quantas vezes você quiser. A gente indica, coloca uma na introdução, uma no D1, uma no D2 e uma na conclusão. Bota. Se puder botar 2, bota também. Gente, deixa eu só testar. Eu preciso testar o meu áudio aqui na apresentação, tá? O meu áudio e a minha imagem. Bora, Mi, te ajuda, filho? Porque perceberam, né, que meu telefone está com bateria fraca para completar o dia. E aí eu vou contar a vocês, enquanto eu estou fazendo meus testes, eu vou contar a vocês o que foi que aconteceu, tá? Hoje e que deu muita coisa errada. No caso das experiências vividas, seria... Não sei, deixa eu já vir aqui. Gente, vocês escutam meu áudio, estou só testando, tá? E deixa eu ver se vocês me veem. Não, vocês não me veem. Não sei o que é que tem na minha câmera. Pronto, agora vocês me veem. Eu vou sair do meu celular e vou pro computador agora, tá? Deixa eu sair aqui. Pronto. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo no meu computador, certo? Pronto. Ótimo. É isso mesmo. Tá me vendo não? Porque eu tô me vendo. Quem tá me vendo e me ouvindo, bota 2. Pronto. Então, é só um processo de atualização aí. Ótimo. Valeu. Valeu, galerinha. Então, deixa eu só abrir o parênteses, tá? Vou explicar para vocês o que foi que aconteceu hoje. Eu estou vivenciando, gente, um período muito difícil da minha vida, tá? Abre parênteses aqui para eu contar para vocês entenderem o que houve. Aí eu acho que nem que ninguém sabe, na verdade, do MDM. Eu estou vivenciando, sabe que eu estou vivenciando esse momento difícil, mas não sabe o que aconteceu, né? A minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama.
no início da pandemia, há 90 dias atrás. E, assim, tem sido muito difícil para a gente, né? Porque a gente tem visto a minha mãe, somos três filhas, e a gente tem visto a mãe da gente um pouquinho debilitada. Sempre, né? Fazendo as quimioterapias, já fez cirurgia, já retirou uma mama. E isso é um trauma, né? Um período muito difícil para a família inteira. Né? Porque, querendo ou não, é a mãe da gente, é a minha mãe, né? Coloca assim, se coloca no meu lugar. E quando foi ontem, né? Ontem à noite, antes de começar a aula com vocês, a minha mãe decidiu raspar a cabeça. Né? E isso foi bem impactante para mim. Ela raspou a cabeça com a minha irmã e ela mandou a foto. E eu dei aula para vocês, como se nada tivesse acontecendo, mas eu estava destruída por dentro. E aí o meu namorado, vendo a situação toda, ele me levou para sair, né? Ele me levou para uma praia para passar o dia tentando desaparecer, porque eu realmente fiquei muito abalada quando eu vi minha mãe sem cabelo. Né? Minha mãe se careca e magra e debilitada. E o peso da doença caiu todo em cima de mim. Então, eu fiquei muito mal. Então, eu voltei hoje, eu preparei as aulas, eu estou aqui, eu estou dando aula e tudo mais. Mas eu estou, sabe, que bom, Gabriel. Mas eu estou bem, bem abalada emocionalmente.